Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Então, pelo título, pela capa do vídeo, vocês já sabem que hoje a gente vai aprontar uma maquiagem um pouquinho diferente. Uma maquiagem muito simples, na verdade a minha maquiagem do dia a dia. Maquiagem sem usar base. É possível sim, meu bem. Tu não tem noção do quanto é possível. É claro que tem gente que não se sente confortável sem base. Não tem tanto a ver com o aspecto da pele. Tem muita gente que tem melasma, cicatriz de espinha e vive sem base tranquilamente. Acho que é uma questão de costume mesmo, né? E tem gente que tem pele ótima e não consegue se ver sem base. Eu mesmo com as minhas manchinhas de sol, com linha de expressão, enfim, eu lido muito bem, eu prefiro inclusive não usar base no meu dia a dia porque eu tenho preguiça de tirar, não é nem de aplicar. É de tirar mesmo, na hora. Pensando, mas depois pra tirar dá mais trabalho, né? Vai sem base mesmo. Pra fazer a maquiagem sem usar base tem alguns pequenos truques. Realmente, a maquiagem fica muito mais dinâmica, mais rápida, mas tem truque pra fazer ela dar certo. Vamos começar, gente? O vídeo tá super simples, não tem nada de outro mundo. Eu acho que vai facilitar muito o teu dia a dia. E se tu nunca te imaginou numa maquiagem sem base, eu acho que dá pra começar a pensar no assunto. Eu vou começar aplicando filtro solar. Na verdade, essa é a minha rotina de todos os dias. Levantei de manhã, escovei os dentes, lavei o rosto, rostrou. Filtro solar, tá? Eu comprei esse aqui agora na minha última viagem, o Neutrogena. Ele tem fator 50, ele é um hidratante, na verdade, com um fator de proteção solar. Pra minha pele funciona muito bem. Tu vê aí o que é que tu vai usar. Então esse é o primeiro passo da minha maquiagem de dia a dia, é aplicar o protetor solar. Eu aplico, gente, já fica a dica pra quem tem olheira como eu, uma camada bem generosa nessa região, que além de já dar uma hidratada, ele também protege com que essa região não fique mais pigmentada do que já é, tá? Então se tu tem olheira, principalmente quem tem olheira marrom, dá uma reforçada no protetor solar nessa região abaixo dos olhos. Filtro solar no seu devido lugar, uma camada bem generosa. Lembrando que esse é um hidratante com filtro, então a pele não fica totalmente matificada. Se tu gosta muito, procura um protetor solar que seja livre de óleo, um bem sequinho, tem vários aí no mercado que com certeza vão suprir as tuas necessidades. O próximo passo é opcional, eu gosto muito de usar, principalmente se eu não uso base, usar um bom primer ou um blur, porque ele vai deixar a pele mais lisinha. Então mesmo sem base, ele já vai fazer meio que um papel de dar uma uniformizada na pele, sabe? Esse aqui é o Blur Matificante da Eudora e eu vou usar ele como primer, sempre com o pincel. Já apliquei o protetor solar com as mãos, que também não é uma coisa muito recomendada, principalmente se tu tem pele oleosa. Eu não tenho, então, né? Mas o Blur eu prefiro aplicar com um pincel, porque eu acho que ele fica mais uniforme e a gente não coloca a mão em atrito com a pele, que dá uma aquecida na pele, dilata um pouquinho os poros, não é tão bacana. O próximo passo é o corretivo. Gente, é o seguinte, eu, claro, tenho muita olheira, né? Então mesmo quando eu não uso base do corretivo eu não abro mão. Mas tem uma questão bem interessante em relação ao corretivo, que tá relacionado ao que tu vai fazer na parte de cima dos olhos. Se tu aplicar sombra, qualquer que seja, uma bem clarinha, só fazer um esfumadinho, enfim, e aplicar delineador e rímel, essa parte mais escura do olho vai meio que se mesclar com aquela olheira natural, mesmo pra quem não tem uma olheira tão pesada quanto a minha. Então o acabamento do olho não vai ficar legal, vai parecer mais como uma grande mancha do que como uma sombra esfumadinha. Então é importante que tu use um corretivo, nem que ele seja bem fininho, só pra dar uma uniformizada nessa região, tá? Uma dica importante, se eu for usar um corretivo muito seco, como por exemplo o meu corretivo de sempre, que é o da Tracta, o fato de eu não usar base vai dificultar muito na hora de fazer o esfumado, porque o que acontece? Eu não tenho a base aqui pra mesclar com o corretivo, então eu preciso de um corretivo mais líquido, um corretivo mais fino. Como eu tenho muita olheira, eu vou misturar os dois para que um me dê a cobertura e o outro deixe esse acabamento um pouquinho mais delicado, tá? Então eu vou espalhar ele com o dedinho assim, ó, dando batidinhas para que ele fique no lugar, cobrir a olheira mesmo, né? Ó, tu tá vendo que esse acabamento aqui eu não vou conseguir fazer se eu pegar um corretivo muito durinho, tá? Então agora eu venho de novo com o pincel do Kit Amaryllis, o CS16, e vou esfumar bem esse corretivo pra que ele não fique marcado no acabamento de onde a gente senta o óculos. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele não pode ficar com uma marca dura, ele tem que ser bem esfumadinho. Então o fato de eu não ter base faz com que eu tenha que ter mais cuidado na hora de aplicar o corretivo. Já dá outra cara, né, gente? Já deu uma... tipo, já surgir das cinzas, né? Eu principalmente que tenho muita olheira. Vou dar uma seladinha assim na pele geral, só porque tem uma uniformidade de tom muito leve, usando o pó 00 clarinho da Dylos, pra selar um pouquinho desse corretivo também, fazer com que ele fique no seu devido lugar, para que ele não comece a se movimentar no decorrer do dia. Contorno, gente. Posso fazer contorno, Lu, com um pó mais escuro se eu não estou usando base? Não pode.
Por quê, gente? Só se tu tiver uma pele muito limpa de manchas. Eu não tenho, eu tenho pequenas sardas de sol, são manchas de sol mesmo. Se eu usar um pó mais escuro nessa região sem base, vai parecer que é uma mancha gigante, sabe? Porque minha pele não tá uniformizada. Então se tu tem uma pele ótima, se tu foi abençoada com uma pele maravilhosa, que bom, aí tu usa. Caso contrário, se tu tem um pouquinho de sardinha, mancha de sol ou melasma, não usa contorno que vai dar um efeito indesejado. As pessoas não vão ter certeza se é um blush ou se é uma grande mancha na tua bochecha. O que a gente vai fazer? Eu vou usar um pouquinho de iluminador da Payot. Esse iluminador, ele é bem fininho e iluminador tá liberado, gente, porque ele vai trair um pouquinho de luz de uma forma bem natural pra pele. Vai deixar a pele com um viço bonito, sabe? Assim, uma carinha jovial de pele assim, hidratadinha. E pra dar um pouquinho de viço na pele, um pouquinho de cor, já que a gente não vai fazer contorno, eu vou usar um blush em mousse, porque eu gosto desse tipo de blush. Esse é o 07 da Maybelline. Ele tá feio, gente, mas é o meu blush da vida, tá? Esse é um blush que ele fica no meio das minhas coisas, porque eu uso muito justamente porque ele dá esse arzinho de saudável, assim, sem deixar a gente muito palhacinha. Eu aplico ele com o mesmo pincel, inclusive pincéis de cerdas naturais, porque eu já dou uma esfumadinha com ele, sabe? Tipo, aplico e já esfumo, fica super natural o efeito, ó, não fica forçado, sabe? Fantasiado. Então, ó, a gente já conseguiu um efeito de pele saudável. Agora no olho tu faz o que tu quiser. Se tu gosta de uma maquiagem mais dura no dia a dia. Enfim, o importante é que essa região próxima aos olhos esteja bem limpinha, independente de ter usado base ou não. Eu vou pegar um pincel grandão. Esse aqui é o CN18 do Kit Aurea, que está imundo, mas eu ainda não vou lavá-lo. E vou usar a paletinha Naked Basics da Urban Decay. Eu vou usar esses dois tons, marrom escuro e marrom claro. Deixa eu botar mais perto, né? Começar com o marrom escuro, gente, só pra fazer um cantinho. Isso no meu caso, essa é a minha maquiagem de dia a dia, né? Então, começo com um cantinho escuro, de fora pra dentro. O que acontece? A minha pálpebra, que tá ali com um pouquinho de corretivo, já vai fazer o efeito de sombra clara. Então eu só precisei aplicar um tomzinho escuro e agora eu vou com um tomzinho de marrom mais claro pra caprichar um pouquinho no esfumado. Só isso. Vou dar uma delineadinha bem de leve, gente, só pra fazer uma raizinha de cílios. Não vou fazer puxadinho hoje, mas nada te impede de fazer um olho super puxado se tu gosta pro dia a dia. Tem gente que trabalha todos os dias de delineado e batom vermelho, né? Acho lindo. Quem não se enjoa de ver uma imagem mais pesada no dia a dia, pode usar. Vamos caprichar na máscara de cílios, a minha de sempre, volume máximo da... É volume máximo? A pessoa tem máximo volume. A pessoa tem crises de amnésia no meio do vídeo. Antes de aplicar o rímel embaixo, gente, eu vou vir com o pincel 12 do nosso Kit Pro. Vou sujar no mesmo marrom que eu usei no cantinho externo do meu olho pra fazer uma leve raiz de cílios aqui embaixo. Esse efeito não pesa na maquiagem, mas dá uma encorpada no olho, olha. O olho fica um pouquinho mais interessante, né? É super fácil de fazer e dura um dia inteiro. Se tu tiver com um pouquinho de corretivo ali, ele vai ficar no lugar o dia inteiro. E agora sim, máscara nos cílios inferiores. Já mostrei pra vocês no vídeo de resenha que eu fiz dessa máscara, né, como eu aplico com ela na vertical, assim, ó. O efeito fica ótimo e não borra essa região, sabe? Eu sou a louca do protetor labial, não vivo sem. Esse aqui é um Nivea Matte Protection, fator 15, até nem é muito alto. Eu aplico ele primeiro nos lábios. E esse aqui eu reaplico várias vezes ao dia, porque eu tenho pavor de lábio ressecado. Batom eu vou usar o Nude Intenso da Eudora, que é o batom que eu mais uso no meu dia a dia também. Nem uso muito batom líquido, porque eu prefiro texturas mais confortáveis mesmo. Na minha sobrancelha, gente, como eu tenho a micropigmentação, microblending, eu não faço nada nela se eu não uso base. Se eu uso base, a sobrancelha acaba ficando um pouquinho apagada. Como eu não tô usando base, eu não sinto necessidade de fazer nada nela. Vocês acham que eu preciso fazer alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom sim. Gente, essa é a minha maquiagem da vida. E o fato de não usar base, eu não sei vocês, eu me sinto muito confortável dessa forma. Mesmo com algumas imperfeições, assim, não ficando com aquela pele perfeita. Pro dia a dia, eu acho que é mais do que suficiente. Fica a dica pra quem tem preguiça de se maquiar, ou pra quem tem medo de pesar a mão na maquiagem do dia a dia, tenta abrir mão da base, de repente tu te sente mais confortável. Não é difícil, tem alguns pequenos truques pra fazer com que essa maquiagem se encaixe de uma forma natural, sem ficar nada muito marcado, sem ficar muito poluído, né? Essa é a maquiagem que tu pode ir pra qualquer lugar. Eu, por exemplo, agora tô indo almoçar na casa da minha sogra. Eu acho que eu tô ótima, eu acho que eu tô
muito bem pra passar um domingo. Hoje é domingo, tá? Vocês estão vendo esse vídeo na terça, mas hoje é domingo. Acho que não precisa mais do que isso, né, gente? A gente fica com uma carinha bonitinha pra ir em qualquer lugar. Tem um frescor, a pele não tá pesada, a pessoa olha pra ti, vê a maquiagem, mas não tem certeza. Eu adoro esse efeito. Certo, minhas bonitas? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tu tem o hábito de fazer alguma coisa parecida, assim, abrindo mão de algum produto que talvez tu ache importante, às vezes no geral da maquiagem, me conta aqui embaixo. Quero saber, quem sabe a gente faz outras versões dessa mesma maquiagem. Eu só não abro mão do corretivo, tá? Mas do resto todo, olha, tô super aberta a negociações. Me conta aqui embaixo o que tu achou. Deixa teu joinha, te inscreve no canal. E a gente se fala no próximo vídeo. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até lá. Tchau!